O Vale do Ribeira concentra a maior reserva da Mata Atlântica preservada do país. Tem verde por todos os lugares, e toda essa vegetação contorna as propriedades rurais e cidades próximas. Em Pariquera-Açu, parte dela está em uma propriedade pertencente à APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios do Governo do Estado. Aqui, um fruto representa o futuro. Eu, particularmente, nunca vi um fruto do cacau, é a primeira vez que eu vejo. A gente sempre tem acesso ao chocolate. Inclusive, você entende bastante desse assunto, né, Fares? O cacau e o fruto do cacau pertencem à família de vocês há muito tempo já. Né? Isso mesmo. Culturalmente, por causa da minha avó que fazia chocolate lá na Colômbia, né, do lugar da onde a gente veio, ela ensinou pra gente e a gente consome chocolate todo dia de manhã. Então foi a partir e graças à nossa avó que a gente começou a fazer chocolate e hoje aqui a gente tenta aplicar um pouquinho do que a gente sabe aqui com os cacaueiros do Vale. E aí, o que um cacau precisa ter para ser um cacau importante para a produção de chocolate? Primeiro, ele tem que ter uma semente boa, ele tem que ser doce, ele tem que ter um tamanho bom e ele tem que ter possibilidades, a gente tem uma quantidade mínima para poder fazer todos os processos de fermentação, de secagem e depois fazer o chocolate. O conhecimento da família Guarim é um material importante para as pesquisas da APTA. Todo esse cacau existente na propriedade é muito antigo e estava em desuso. Agora, um novo projeto promete criar pontes para incentivar a produção de cacau no estado de São Paulo. Todo esse cacau que você está assistindo aqui na reportagem, as árvores todas pertencem ao governo do estado, a APTA, que é uma espécie de pesquisadora a respeito desses assuntos, né? O Eduardo é pesquisador da APTA. Explica pra gente o que é a APTA e por que esses cacaus estão plantados em uma propriedade do governo do estado. Sim, a APTA é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ele é da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, né? Então é uma fazenda que foi implantada aqui na década de 70, 80 para fazer pesquisa com o cacau. Então quer dizer que no passado pensou-se em produzir cacau aqui no estado de São Paulo, mas isso acabou sendo abandonado por questões comerciais, né? Sim. Hoje, por que o cacau está tão importante assim? Tem uma valorização da amêndoa? Como é que é? Sim, hoje todo o cacau, mais de 80%, ela é importada, né, das regiões da África, né, e ela não está atendendo a demanda que tem aqui no Brasil. Então São Paulo lançou em abril aqui no Vale do Ribeira o programa Cacau SP para o Vale do Ribeira, para incentivar os produtores a realizar os plantios, e a gente está aguardando aí para fazer esses plantios e validações aí desse material que está chegando aqui para a gente testar. O cacau é latino, encontrado facilmente entre a América Central e o México. Era a matéria-prima de uma bebida asteca que deu origem ao chocolate. O fruto chegou no Brasil através dos portugueses. A fruta in natura tem sabor doce e é fresca e muito saborosa. Tudo nela pode ser aproveitado, desde o néctar, a gordura, até o bagaço, que pode ser utilizado na indústria. A amêndoa é a verdadeira riqueza. A semente especial que sai de dentro do cacau pode virar um delicioso chocolate. A gente está dentro do laboratório da APTA agora, onde o chocolate é produzido. Vou colocar a touquinha aqui para não atrapalhar a produção, não gerar nenhum problema. Mas o Fares está aqui e vai mostrar para a gente como é que funciona a produção do cacau, que é uma produção um pouco diferente, né? Porque aqui, além de produzir esse chocolate, né, também produz dados e pesquisas para ajudar outros produtores no futuro, né? O Fares, me explica como é que funciona. Eu vi que tem uma máquina rodando aqui. O que é isso? Essa máquina é justamente aquela que faz o líquido de chocolate, ou líquor de chocolate, que a gente chama. Nessa máquina, a gente coloca os nibs de cacau, que eles saem justamente dessas amêndoas de cacau, que elas já passaram pelo processo de fermentação. Então, a gente colheu elas em campo, fermentou, secou, e aí agora a gente torra, tira os nibs de cacau e coloca dentro da máquina com a formulação que a gente espera fazer com essas barras de chocolate. Então, se é um chocolate ao leite, a gente adiciona leite, açúcar, manteiga de cacau. Ou se for um chocolate mais intenso, a gente coloca somente o cacau ou o cacau mais o açúcar. E aí, depois de algumas horas, na verdade dias, a gente tem o líquido para poder fazer a temperagem e as barras de chocolate. Vou mostrar para o pessoal que está assistindo, ó, porque quando você abre essa touquinha aí em cima, dá para perceber nitidamente que realmente é um chocolate. Aí tem cara de chocolate pela primeira vez, né? Isso, exatamente. Ó, aqui a gente tem, então, esse aqui é uma formulação de chocolate intenso.
Então é cacau mais açúcar demerara orgânico, e aqui ele já está rodando mais ou menos 24 horas. Ele vai ficar mais 48 horas rodando aqui para ele conseguir chegar na textura sedosa, né, que a gente quer, que a gente gostaria que o nosso cliente, o consumidor do chocolate artesanal tenha na boca, que é esse derretimento do chocolate bem leve e conseguir sentir todos os sabores e os aromas na boca, né? Então essa máquina aqui que faz basicamente um milagre, e a gente cria toda essa formulação com a torragem e a secagem do cacau. E aí vai para essa etapa aqui, que é a etapa do choque térmico, né? Vem para cá para a gente não atrapalhar a imagem, ó. Para ele poder mostrar. Essa é uma pedra de granito, é isso? Isso, esse aqui é um granito. Basicamente a gente tem numa sala climatizada, o granito ele pega muita temperatura fria. A gente então joga o líquido da melanger, que sai bastante quente, dá um choque térmico aqui, que se chama um processo de temperagem. Então a gente utiliza algumas ferramentas de inox, espátulas, para a gente conseguir homogeneizar toda a temperatura e chega numa temperatura ideal para a gente conseguir utilizar essas formas, né, de policarbonato ou de polipropileno, que depois vão para a geladeira e vão formar as barras de chocolate. Que a gente tem tanto os chocolates da nossa fábrica artesanal, que é a Macondo, aqui do Vale do Ribeira, e um chocolate premiado pela Associação de Chocolates de Bean Bar do Brasil, a melhor chocolate 70%. Então a gente tem várias formulações, desde chocolates intensos, somente com dois ingredientes, cacau e açúcar, ou chocolate ao leite com manteiga de cacau, leite em pó, com algumas inclusões. Então a gente tem frutas, a gente tem banana passa, que é muito a cara do Vale do Ribeira, a gente tem o café, e esses são todos ali para degustar. A diferença, assim, a gente sabe que o chocolate industrial sofre algumas mudanças, né, por conta de custo, então eles realmente retiram a gordura do cacau, a manteiga, e colocam emulsificantes no local. Aqui, como são artesanais, eles mantêm as tradições do cacau mesmo, né? Não sofrem esse tipo de alteração. Então o sabor é outro, muito mais encorpado. Isso, a gente tenta realçar o máximo possível aquelas qualidades da própria amêndoa de cacau. Então se a gente tem um cacau que tem umas notas sensoriais mais de banana passa, a gente faz uma torragem para que esse sabor de banana passa ele se mantenha ao longo do sensorial na boca da pessoa que está consumindo, né? Então a gente tem às vezes cacaus um pouco mais florais, às vezes mais frutados e às vezes mais para notas de nozes. Então a gente só utiliza ingredientes naturais, é uma das premissas dos chocolates artesanais. Você vai perceber, a gente não chama de chocolate meio amargo. Na verdade, ele é um chocolate intenso. Ó, essa aqui é uma barra de chocolate. Somente 2 ingredientes nessa formulação, né? Então você pode pegar ali o pedacinho, pode quebrar. Essa aqui é a primeira característica para a gente avaliar. Então, aquele quebra do chocolate. E aí agora a gente... Muito saboroso, muito saboroso. A gente consegue sentir a força do cacau, o sabor do cacau, um pouco da acidez. Eu ia falar, tem uma acidez mesmo. Exatamente, isso é natural de um bom cacau. Um bom cacau ele tem uma acidez, né? Esse aqui é um microlote ótimo que a gente conseguiu aqui na Apta. Eu vi que você tem chocolate branco. Isso. Esse chocolate Muda o processo de produção? O chocolate branco, ele é chocolate sim, desde que ele seja feito com manteiga de cacau, né? Então essa manteiga de cacau vai servir para juntar todos os ingredientes que a gente tem dentro da barra. Nesse caso, é do cacau daqui também? essa manteiga, uma parte do cacau daqui, outra parte do cacau que vem de fora, né, do Vale do Ribeira. A gente ainda espera que no próximo ano a gente consiga ter manteiga de cacau produzida aqui no Vale do Ribeira. Então essas são as nossas barras de chocolate. Nesse caso aqui ele tem a embalagenzinha. A gente tira aqui a barrinha e vamos degustar. Vocês fazem embalagens também que são biodegradáveis, né? Isso, todo compostável, então a pessoa consegue consumir o chocolate. Esse aqui é feito com cupuaçu cultivado aqui no Vale do Ribeira, tá? Então esse é um grande diferencial. Então a gente tem aqui a barrinha, pode quebrar. Ó, ele é muito mais cremoso, né? Nossa, muito bom. Você vai sentir um creme e o cupuaçu chegando no final. Muito bom. Eu alimentaria isso aqui o resto da minha vida.
muito bom. Então a gente teve agora 2 experiências, um chocolate mais intenso, um chocolate branco um pouco mais ao leite. Excepcional. Isso tudo é o começo, né? No futuro, o que vocês planejam? Isso é tudo o começo de um grande projeto, né? A gente já deu o primeiro passo, que foi criar a nossa própria marca, feita somente com cacau do Vale do Ribeira. A gente já encontrou os parceiros necessários, então a gente tem entidades aqui do governo, do estado de São Paulo, que estão ajudando a gente para a gente conseguir alavancar ainda mais o empreendimento, e a gente espera ser a grande fábrica de chocolates com cacau do Vale do Ribeira. Que a gente consiga valorizar a cadeia produtiva do cacau daqui, a gente consiga incluir as especiarias, as frutas nativas da Mata Atlântica produzidas aqui no Vale do Ribeira, e a gente conseguir fazer barras de chocolate 100% a cara do Vale. O laboratório que antes era usado para pesquisas vai virar uma fábrica de chocolate e deve abrigar o trabalho da família Guarim. Juntos, a Apta e os chocolateiros vão encontrar a amêndoa perfeita, que poderá ser usada por agricultores esperançosos para entrar nesse mercado que promete bons resultados a longo prazo.